Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem interessante, sabe? Sobre como a gente lida com as nossas escolhas do passado e, mais importante, como dá para transformar aquele peso do arrependimento em sabedoria. Vamos juntos nessa reflexão. Olha só que forte essa citação da Karen Dionne. É o nosso ponto de partida. Ela joga na nossa cara uma verdade que, no fundo, a gente já conhece, né? Não dá para prever o futuro. E por isso mesmo, a gente precisa bancar as nossas decisões, assumir a responsa, mesmo quando o resultado não é o que a gente esperava. É sobre isso. E só para dar um contexto rápido, a Karen Dionne é uma baita escritora norte-americana. Nos livros dela, ela adora fuçar na complexidade da mente humana, o que faz todo sentido quando a gente lê uma frase dessas, né? Dá pra ver de onde vem essa profundidade toda. Ok, com essa ideia em mente, vamos entrar na primeira parte da nossa conversa. Como a gente pode, sabe, dar uma nova perspectiva para nossa relação com o passado. E o primeiro passo, olha, pode até parecer óbvio, mas é a base de tudo. Entender que não dá para reescrever o passado. Ficar tentando mudar o que já foi é tipo uma receita para sofrer sem parar. A libertação de verdade só começa quando a gente aceita que o que passou, passou, é imutável. E essa aceitação coloca a gente numa encruzilhada, sabe? De um lado tem o caminho do arrependimento, que é ficar preso naquele loop infinito do se eu tivesse feito diferente. Do outro lado tem a mentalidade de crescimento. Aqui, cada tropeço, cada erro vira combustível, vira lição para seguir em frente. Tá, mas na prática, como é que a gente sai de um lado e vai para o outro? Bom, o caminho tem basicamente 3 passos. Primeiro, aquilo que a gente já falou, aceitar que o passado não muda. Segundo, refletir. Mas, atenção, é refletir para entender, não para se chicotear, sabe? E o terceiro, que é o pulo do gato, transformar. Pegar o que a gente entendeu e usar isso para crescer como pessoa. Agora vamos para a próxima parte, que conecta tudo isso com a nossa própria essência, com o que nos torna humanos. E aqui tem uma sacada mas muito importante. A vida não é sobre fazer escolhas perfeitas. Ninguém faz. A vida acontece nas decisões imperfeitas, naquelas que a gente toma sem ter todas as respostas. Aceitar isso não é fraqueza, muito pelo contrário, é uma baita sabedoria. É entender o jogo da vida. E quando a gente abraça essa imperfeição, olha só o que acontece. Primeiro, a gente ganha coragem, porque assume a responsabilidade pelas nossas escolhas. Segundo, a gente amadurece, porque aprende a lidar com um inesperado que, convenhamos, aparece o tempo todo. É como parar de nadar contra a maré e começar a usar a corrente a nosso favor. Bom, se a gente já entendeu que precisa aceitar o passado e abraçar a imperfeição, o próximo passo lógico é como usar toda essa bagagem para construir um futuro mais interessante. E a palavra-chave aqui não é esquecer. Jamais. A ideia é honrar o que aconteceu. Honrar as dificuldades, os erros, tudo. Porque foi exatamente esse caminho, com suas curvas e buracos, que nos trouxe até quem a gente é hoje. Com mais casca, mais consciência. E como isso funciona no dia a dia? É simples. Primeiro, a gente age no presente, mas com a sabedoria que o passado nos deu. Segundo, a nossa história vira um mapa, um guia, e não uma corrente que nos prende. E terceiro, e talvez o mais bonito, a gente decide seguir em frente com mais leveza, com a certeza de que são os nossos erros que nos fazem evoluir de verdade. Agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos para uma síntese final. Olha, se tiver uma única ideia para levar daqui hoje, que seja esta. Aquelas falhas do passado, aqueles momentos em que a gente acha que errou feio, eles não são o ponto final. De jeito nenhum. Eles são, na verdade, o começo de algo novo. É ali que a dor vira sabedoria. É a ferida que vira a nossa maior força. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Olhando para a própria jornada, que experiência lá de trás, que talvez já foi vista como um grande erro, pode se tornar a bússola mais importante daqui para frente? A resposta para isso pode muito bem iluminar o próximo passo a ser dado.